O Brasil está à beira de um colapso econômico? O alerta está assustando o país. Pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção. Se a gente perder essa agora, vamos virar a África. Então a culpa, a Beth, eu tinha um dado lá na época da Caixa, que eu vou te dar, mais de 70% das apostas é feita por homens. E mais de 70% do dízimo é pago por mulheres. O que isso dizia pra mim rodando o Brasil e vendo o Brasil profundo, as histórias das pessoas? O homem joga e a mulher reza e os dois esperam um milagre todo dia para conseguir viver até o final do mês. Atenção, se você quer receber informações que a grande mídia nem sempre explica em detalhes, com análises claras e conteúdos que realmente importam, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas participarem desse debate, mais preparados estaremos para entender o que pode acontecer com o nosso país. Agora vamos aos fatos e entender exatamente o que foi dito e por que esse alerta está gerando tanta repercussão. Industrial, se a gente perder essa agora, vamos virar a África. Então a culpa, a Beth, eu tinha um dado lá na época da Caixa, que eu vou te dar, mais de 70% das apostas é feita por homens. E mais de 70% do dízimo é pago por mulheres. O que isso dizia pra mim rodando o Brasil e vendo o Brasil profundo, as histórias das pessoas? O homem joga e a mulher reza e os dois esperam um milagre todo dia para conseguir viver até o final do mês. A culpa não é da Beth. Então eles regulamentam a Beth, chega no último ano, fala que tá proibir a Beth. Aí taxa a blusinha, depois no ano da eleição diz que vai destaxar a blusinha. Aí enrola todo mundo em dívida no maior juro real da história, maior do mundo, mais do que a Rússia, que está em guerra. E depois a gente bota o desenrola. Isso não funciona, não tá. A fórmula esgotou, não tem mais como. Aí você promete a picanha, não entrega, aí dá um vale, que a despesa com juros, eu te pergunto, sabe quanto é a despesa com juros hoje? Mais de 1 trilhão. Sabe quanto é o custo da máquina pública no Brasil hoje? Mais de 400 bilhões de reais. Sabe quanto se paga em privilégios e férias de 60 dias nas carreiras? Quase 50 bilhões de reais. O problema é o programa social, 300 bilhões de reais, todos somados, mesmo com fraude e tudo? Não. Não, a gente vai ter que discutir o problema real, acabou a forma. A causa desse recorde absoluto de falências é um país que descontroladamente gasta mais do que arrecada, simples assim. Então, como qualquer dona de casa num orçamento doméstico, se você recebe 100 e gasta 200, você começa tomando dinheiro no consignado, aí vai para o cheque especial, aí vai para um cartão de crédito, aí vai para o segundo, chega uma hora que nenhum banco quer te financiar mais e vai para o agiota. Então, a gente está, eu falo que batendo no paredão, não desse Lula 3, mas de um modelo econômico após 3 governos Lula mais 2 Dilma, né? Então foram 18 anos de, independente da sua preferência política, de um modelo econômico que não funciona e não funcionou em lugar nenhum do mundo e que essa conta chegou. Então quando você vê o sintomático, Ferri, de, apesar de ter o maior juro real do mundo, o Tesouro fazer um leilão, como foi há 2 semanas atrás, a IPCA mais 8 e lá vai cacetada e não aparecer ninguém, significa que nem essa taxa está querendo ter credor, o que nos bota num sinal de alerta. Então é uma questão de sobrevivência econômica agora, a gente mudar esse modelo, e esse modelo traz como consequência uma vida insana para o empresário. Quem quer investir capital, além de todo o custo Brasil, de toda a complexidade de impostos, toda a complexidade trabalhista, vocês são empresários aqui, sabem como a vida é dura. Você quer deixar o dinheiro parado ou você vai trabalhar para pagar juros? As empresas hoje trabalham, produzem para pagar juros. Então, quando a gente vê o sintomático de grandes empresas listadas nessa lista recorde aí, como Braskem, Cosan, Pão de Açúcar, Oncoclínicos, eu que operei bolsa há 10 anos, esse é o resultado desse modelo. Então chegou a hora da gente enfrentar. E acho que parte da minha decisão de contribuir para a campanha do único candidato que tem chance, gostem ou não da pessoa, tem um que tem capital político para derrotar. Então é esse que eu tenho que ajudar. E a gente tem que mudar de modelo. E para fechar, o roadshow da campanha do presidente Lula, cujo coordenador é o Gabrielli,
Vocês receberam os resumos e está no jornal como eu recebi. Qual é o plano deles para enfrentar? Se o juro está muito alto, a culpa é do mercado e do Banco Central, vamos controlar o mercado. E aí é que vai ser uma fuga em massa de capital, não só de empresas para o Paraguai, centenas de empresas brasileiras indo para o Paraguai. Nada contra o Paraguai, o problema está no Brasil, que é um país de muito mais escala e muito mais competitivo em energia, em gás e outros insumos, né, que poderia ter um custo de produção barato, mas que está virando um país insano para se investir tanto do ponto de vista de insegurança jurídica quanto de juros. Então, a gente agora, e aí o governo está arrastando o país para o agiota e junto está arrastando as empresas e as famílias, que também estão endividadas. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Então, tive um aprendizado muito grande, tive a honra de trabalhar com o ministro Paulo Guedes no setor privado, na vida pública. Acho que quando você passa por lá, porque tem o que a gente pensa daqui, né, da Faria Lima, das academias, dos teses de doutorados, dos conselhos econômicos e a realidade política e corporativista de Brasília. Então foi um aprendizado muito grande os 4 anos que eu servi ao Brasil no governo do presidente Bolsonaro, que era um governo com uma combinação sólida de execução política com times técnicos independentes. Então só a hora que você coloca técnicos e não sindicalistas para liderar, como um sindicalista vai liderar uma revolução digital e a era da inteligência artificial? Não vai. É como botar a Dani no Ministério da Segurança Pública, né? Eu entendo dos problemas, mas eu não entendo da solução. Eu não posso ser ministra da Advocacia Geral da União, não sou advogada. Então, quando você coloca goleiro para atacar, atacante para jogar no gol e sanfoneiro para jogar futebol, não vai funcionar. E a fórmula do Bolsonaro funcionou. E olhando o Brasil está numa falência moral, institucional e econômica, que é a parte que eu tenho um conhecimento não só técnico, como empresária, como financista, mas eu tive um aprendizado político, né, e da construção das coisas que eu tenho que botar a serviço do Brasil. Então, você fala assim, é confortável? Não, nem um pouco. A minha vida é mais confortável trabalhando aqui, tomando chá, morando a 1 quadra do trabalho. Eu tenho 46 anos, estou com um filho de 1 ano e meio, fui aos 45 anos. Mas que legado eu quero deixar para meus filhos? O que é mais importante nesse momento? Eu deixar mais dinheiro para os meus filhos ou eu deixar um país melhor e seguro, dado que nem carro blindado está deixando a gente seguro mais, na zona de privilégio que a gente está. E aí as pessoas falam, Ferri, é fácil para ela nasceu privilegiada e isso e aquilo. Não nasci privilegiada. Minha mãe nasceu no interior do interior, numa família de 9 irmãos. As pessoas cresceram, meu pai também era filho de uma costureira no interior. Ele fez um concurso de escriturário no Banco do Brasil e minha mãe de professora. E eu morava em Barra Mansa e fui para o Rio de Janeiro. Trabalhei, estudei, enfrentei as barreiras e os preconceitos em relação a mulheres no mercado financeiro e cheguei onde cheguei. Então, a sua origem não determina o seu destino. E eu agora acho que eu não tenho mais nada mais importante a fazer. Eu olhava assim da minha janela, moro a 1 quadra do meu escritório. Os próximos 6 meses eu vou fazer mais 3 ou 4 operações de fusão e aquisição, de consultoria, do Aratier da gestora, os meus conselhos. Ou eu posso tentar fazer a diferença para 160 milhões de brasileiros que estão vivendo com renda média de R$ 3.500. Daniel, essa foi a minha escolha. Por isso que eu me alistei, eu me alistei. Eu sou uma brasileira alistada, fazendo trabalho voluntário, sem cargo, sem salário. Daniel, tu acha que a Faria Lima... não desistiu do Brasil. Qual é a diferença agora para o outro? O Lula 3, você bota no preço, vai gastar mais e vai isso. Só que agora, o Lula 3 foi muito pior do que o Dilma 2. Qualquer pessoa que sabe fazer conta vê o estrago no orçamento que ele fez. Se você pegar a fala, então eu gosto de falar muito dos fatos, sabe, Ferri, dos números. Contra número não tem argumento. E a gente está sendo tão entorpecido por ruídos, né, fofocas, ruídos, suposições, que eu tenho preferido falar entrar menos na guerra de narrativa e ir aos fatos. O fato é que ele assumiu o governo com uma dívida PIB de 71,67%, está entregando acima de 80%, e se você arrastar para dali para 2030, vai engolir o PIB inteiro, e nada foi feito.
Aí eu vou ler para você aqui resumo, nossos amigos mandam resumo quando fazem a reunião, né? Gabriela esteve com investidores, é o coordenador do plano. Só as duas básicas, o que faz? Juros não são responsabilidade do governo, são do mercado. A solução é aumentar a concorrência bancária e constituir estoques reguladores para controlar o mercado. Eu acho que a gente está... Você prefere estar aproximadamente certo ou precisamente errado? Dito isso, existe uma consciência no setor financeiro e no mercado que a realidade de quem vota é muito diferente da nossa. Então a gente tem que olhar para uma massa de brasileiros que estão com a vida ruim. Tiveram seu poder de compra destruído nesse governo. E que hoje, boa parte desse endividamento é para pagar conta básica. Na época do Dilma II, o endividamento era da classe média baixa para cima, para comprar um fogão, uma geladeira, linha branca, um carro, um apartamento. E agora? Agora você vem lá da base para cima, 83% das famílias endividadas, metade negativada, 40% da renda consumida para pagar a dívida. E se a gente continuar, vai padecendo dívida PIB, mas vai consumir o orçamento das famílias inteiro para pagar a dívida. E para que é essa dívida? Mais da metade para pagar a conta básica. Qual é o sintomático disso? É a pizza parcelada em 6 vezes no iFood. Acabou. Brincadeira. Então eles vão arrastar as famílias agora, por isso, a Faria Lima agora, como você diz, mas o setor financeiro já vê um risco muito maior do que um Lula 4, do que o 3, o 2, o 1, o Dilma 1 e o Dilma 2. Porque quando chega nesse grau de criticidade, você projeta, e a gente está num momento de respira, porque eles enrolaram a família e colocam o desenrola. Então o desenrola dá um efeito de curto prazo nessa situação, mas essa conta está ali. E o próprio Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro, disse o orçamento de 2027 não é exequível. A própria Simone Tebet disse que tem que mexer na vinculação dos gastos. O secretário da Receita Federal, vou fechar, diz que estamos numa insegurança jurídica gigantesca porque ninguém sabe a alíquota da CBS na reforma tributária. Ele só vai contar em novembro, depois da eleição. E aí as empresas não podem dizer, por que ele só vai contar em novembro, depois da eleição? Barreirinhas. Porque vai ser perto de 30%, o maior IVA do mundo. Vai ser o do Brasil. Então a gente vai colecionar outro recorde, vai ter o maior juro do mundo, com o maior imposto de valor agregado do mundo. E a gente vai ter que atrair investimento assim. Então não, acabou, colapsou, chegou, no fim. Você fala, a Faria Lima quer o Lula? Eu tenho certeza que não. Qualquer pessoa que saiba fazer conta básica, como dizia Margaret Thatcher, qualquer mulher apta a cuidar do orçamento de uma casa está quase apta a cuidar de um país. Eu acho que se botar meia dúzia de dona de casa hoje, lá em Brasília, conserta melhor do que todo mundo que está lá somando. Está totalmente descontrolado. Com o nosso dinheiro, pagador de impostos. Então acabou. Vai colapsar, não está mais confortável nem para o rentista. A hora que a gente chega nesse nível que a 8,5 não tem, você está indo para o cenário de dominância fiscal, que se diz tecnicamente que é o quê? Mas já não está em dominância fiscal? Não, porque ainda tem 40% de probabilidade do Flávio ganhar a eleição. Precifica 90% do Lula ganhar para você ver para onde vai. Ô Dani, tem sabe que tem uma rede de supermercados chamada Açaí, você deve conhecer. Tem 95 mil funcionários. Desses 95 mil funcionários, ouvi falar, me contou um passarinho, que 22 mil funcionários não recebem nada no final do mês porque pegaram todo o dinheiro adiantado no consignado e gastaram nas bets. Aí te pergunto, o que é pior no Brasil? Os títulos isentos, as bets ou o consignado? O governo que gera isso tudo. É o governo. O responsável por esse colapso de conta pública e essa explosão de custo do Brasil, onde a gente era o 60º, sei lá quanto, caiu mais 5 posições na facilidade de empreender. E os nossos pares são a Venezuela, a Namíbia, e por aí vai. Num país que tem a matriz de segurança energética e alimentar do mundo, que tem terra rara na época da inteligência artificial e que hoje tem 7 trilhões de dólares sendo decididos para a nova revolução digital. Dani, qual que é a
tua função na campanha do Flávio? Minha função na campanha do Flávio, boa pergunta. Eu sou um soldado alistado. Organizar a bagaça? Eu acho que houve um trabalho ali excepcional, coordenado pelo Rogério Marinho na primeira fase. Eu e o Rogério fomos colegas no governo do Jair Bolsonaro. Rogério talvez seja um dos líderes políticos com o maior legado de reformas desse país. Fez a trabalhista no governo Temer, fizemos a Previdência junto, que foi intensa. Foi um grande aprendizado político comigo. Eu trabalhei muito na reforma, então ele é um cara espetacular. E com espírito público, e ele estava coordenando o diagnóstico e o trabalho de pesquisa, que foi a base, né, com entrevistas técnicas, foi muita gente contribuindo em cada um dos temas, por uma consultoria contratada pelo partido, e acumulando a coordenação política, e com a minha chegada, eu dividi um pouquinho de peso com ele e com o Flávio, que ninguém ouve o que o Flávio fala, né, só ataca. Mas eu apeguei a parte da coordenação técnica do plano de governo, no sentido de transformar nas ideias que vão estar na peça a ser registrada junto com o registro da campanha, e principalmente abrir essas ideias ao diálogo, que eu conversei essa semana. Então só hoje estive na Fiesp, eu vou estar na Abimac, eu vou estar na Secov, Abrainc, com o setor financeiro todo, para a gente expor a nossa visão, né, de Brasil, e a nossa visão econômica, principalmente, que é a minha área. E eu vi também, né, ninguém tem verdade absoluta, a construção coletiva, ela é parte de uma decisão eficiente, então a gente também está abrindo ao diálogo para trazer ideias, principalmente com especialistas setoriais, que contribuam para o aprimoramento e que a gente chegue com algumas coisas bastante maduras ainda no governo de transição, dado que quem entra, e o Flávio já fez esse compromisso, vai ter que recuperar a credibilidade do país. Então todo mundo empurrou a conta para depois da eleição. A hora que o governo lidera o descontrole de gasto, o Congresso vem junto. É igual você liberar o cartão de crédito da sua mulher. Vamos embora, vamos gastar. Você fala, tá bom, quebrou o agro, que é o setor mais rico do Brasil, porque o juro é alto. Aí vai lá e aprova uma bomba fiscal para ajudar o agro que você menos quebrou. Aí quebra os outros, porque aí é uma pauta bomba fiscal, aí você dá uma injeção de glicose num paciente diabético. Então a gente está enxugando gelo. Passada a eleição, e ela é uma eleição importante não só pela majoritária, mas são 2/3 do Senado sendo renovado, né, que é a cada 8 anos. Então é a eleição mais importante da década. O brasileiro precisa ter consciência na hora de votar. Você quer ir continuar para o caminho do abismo ou quer ir voltar para o caminho da prosperidade? Tem um candidato do lado de cá e 4 do lado de cá. Vamos vir para cá. Depois vamos ver quem chega no segundo turno e decide. Mas sim, o caminho aqui é o abismo econômico, e aqui é você voltar para o caminho da prosperidade, de onde nunca devia ter saído. Então vai precisar de um choque de credibilidade no início, que a gente está... E o Flávio fez esse compromisso público de tentar, assim como o Haddad pautou uma PEC para gastar 200 bi, a gente pautar uma PEC para dar uma freada de arrumação e resgatar a credibilidade do país, porque aí a própria curva de juros trabalha para você no sentido de você inverter e reancorar a inflação e os juros. Então, o meu papel na campanha, fechando, é coordenar e difundir essas ideias, é tentar pautar o debate mais nas ideias e no projeto de país do que no ruído. O Flávio é um político experiente, tem 20 anos de vida pública, está com vontade de deixar o legado, está com garra e precisa de um time. Ninguém ganha jogo sozinho. Então, essa história de super-herói, de super isso, eu não sou Mulher Maravilha também, sou competente, tenho conhecimento, mas sozinha não vou ganhar o jogo. Felizmente, estou convencendo a meia dúzia é a corrente do bem, né? Tá igual a torcida do Corinthians, somos um bando de doidos, né? Achando que o Brasil tem conserto. E o que a gente precisa, o Rogério é um cara extraordinário na coordenação política, e certamente o Congresso vai ser um Congresso de maioria de centro-direita. Então isso me leva a crer que a gente vai estar na direção certa, porque vai ter execuibilidade nas propostas também. Né? A gente tem capacidade política, porque a solução é na política, Ferri. Vai ficar discutindo PEC aqui lá no meu Conselho de Economia da Fiesp, que tem um grupo, mais de 30 economistas, PhDs,
depois você tem que chegar lá numa reunião de colégio de líderes e sair não com a PEC perfeita, mas com aquela que você consegue voto para aprovar. Né? E isso é uma questão de conhecimento coletivo e a ponte entre a técnica e a política. Quando eu vejo o Flávio falando que quer acabar com a reeleição, porque a reeleição te joga num governo pensando no próximo e não no legado, e ele já pautou uma PEC, isso não é promessa mais, tem uma PEC pautada, cabe ao Congresso discutir e aprovar, a parte dele está feita. Então não foi um compromisso de discurso, ele pautou a PEC, construída por ele e pelo mas Rogério. Se a PEC não for aprovada, ele vai abrir mão para 4 anos de Flávio e 4 anos de um Tarcísio na sequência? Como é que vai ser isso aí? A PEC já vale para ele. Tô esperando o Flávio Bolsonaro aqui que eu vou perguntar isso para ele aqui. Compromisso público é pautado aqui. Tá, deixa eu aproveitar uma pergunta do nosso público qualificado. Thales Gomes mandou uma pergunta aqui. Querido. Qual o plano para diminuir o endividamento das famílias que está no teto, Daniela Marques? Já aviso que se vier pergunta difícil, eu posso acusar de misoginia. Então eu tenho o direito de não responder. É bom. Tudo é misoginia. Tudo é misoginia agora. Então você não precisa mais prestar contas, né? Senão é misoginia. Perdi a concentração. Dá um bom corte. Endividamento das famílias. Endividamento das famílias. Para reduzir o endividamento das famílias que está no talo? Perfeito, ótima pergunta. A gente está focado, um dos pilares, e o Brasil está atrasado, né, nessa agenda, nesse caminho da prosperidade e reformas do Estado. Paulo propôs isso em 1989 no plano do AFIF, aí o Temer propôs a ponte para o futuro. Aí a gente propôs o caminho da prosperidade, teve que enfrentar uma pandemia, ficou incompleto e fora isso o PT acelerou o gasto muito. Então, o que sempre foi a estrutura disso? Controle de contas, para você ter juros palatáveis, né, em um país ancorado, e reformas que aumentem os investimentos e, consequentemente, aumentem a produtividade, competitividade, segurança jurídica, aumenta investimento gera emprego, emprego gera renda. Só que agora, com mais da metade da população brasileira sem ensino médio completo, a população não está apta mais, tem 160 milhões de pessoas com renda média baixa, endividado, sem capacitação para ir ao encontro desses empregos. Então a gente tem um terceiro pilar muito forte, que é a imobilidade social, e é desse pilar que vem uma solução integrada no Brasil por Elas que a gente vai falar, que é focado na rampa econômica das famílias. Infelizmente, a gente não está ainda, o Ferri, você lembra o que foi o programa de capitalismo popular da Margaret Thatcher, que era pautado na construção de patrimônio e riqueza. O Brasil vai estar ainda... Depois de 18 anos de legado, a gente está num estágio anterior que a rampa não é construir patrimônio, é tirar o cara desse ciclo de endividamento e levar. Como? Capacitando, fortalecendo o empreendedorismo e colocando o Estado organizado em torno da jornada desse cidadão, tendo na internet a infraestrutura de mobilidade do futuro. Porque se esse cara não está conectado... e ele está no ônibus esperando para ir trabalhar, gasta 2 horas para chegar aqui no trabalho, como é que ele cresce na vida? Talvez se ele estiver conectado e o Estado com uma jornada mais fácil em torno dele, usando o melhor da tecnologia e da inteligência artificial, ele vai fazer uma orientação financeira, ele vai ter uma inteligência artificial conversando com ele, fazendo essa pergunta. Estou endividado, você acha que ele sabe o que é Open Finance? Você acha que ele sabe quanto ele paga de juros e principal na fatura do cartão e que o juro é 16%, 20% ao mês? Então, se a gente não levar essa orientação na palma da mão e a Caixa, ao invés de ser um banco operador da política pública, hoje todo mundo passa no gate. Por quê? A Caixa é contratada pelo governo, tem mais de 300 contratos e ganha FII por isso, para operar o programa público, todos. Bolsa Família, Pé de Meia, paga o INSS, financia a habitação, então por isso tem 170 milhões de clientes. Quando você leva, ao invés dela ser só o operador e o cara gira na parte giratória, depois vai se endividar em outro banco sem informação, se você capacita presencialmente o time de um banco que é fantástico, quando a gente fez o Caixa para Elas, capacitamos 8 mil embaixadores na Universidade Caixa em 30 dias. E a gente chegou em 1.000 espaços, mais 80 carretas falando o quê? Quer abrir seu negócio? Quer formalizar?
Então, mais de 70% dos beneficiários de programas sociais, eles são informais hoje. Por que eles não se formalizam? Um, porque não sabem. E dois, porque tem medo de voltar para a fome. Então, todo esse projeto é através do empreendedorismo, do fortalecimento, de você ter um código de proteção do empreendedor, dar apoio de crédito para micro e pequeno, não dar crédito para campeão nacional, facilitar a abertura da empresa, orientar. Então, esse cara que empreende por sobrevivência, Ferri, da favela, da periferia, o que vende, que o presidente falava muito bem, o que vende o churrasquinho de gato, o que está na praia vendendo, e eu vi esse Brasil profundo quando eu fiz a turnê do Caixa para Elas, fui para dentro das comunidades, em São Paulo, na Rocinha, Salvador, fui para Belém, fui para Palmas, não sabe nem o que é MEI. Você fala assim, você quer formalizar o seu negócio? Deixa eu te mostrar as vantagens que você tem. Então isso é bom para o Estado, mas isso é bom principalmente para o empreendedor. E se você fortalece a jornada econômica dele, ele começa a ter histórico de crédito para ir melhorando e reduzindo o custo de crédito dele. Senão ele fica enxugando gelo, ele vai se afundando ali. Então a gente está construindo uma rampa econômica e principalmente enxergando na tecnologia e na inteligência artificial a grande infraestrutura do futuro que o Estado pode prover, porque hoje se a gente está organizado em jornadas no Uber, no iFood, nos bancos digitais, o Nubank, o C6, nas redes sociais, por que a gente não pode fazer com que o Estado deixe de ser obsoleto, caro, ineficiente e torne ele fácil e acessível na palma da mão do cidadão? Aí você fala, isso é liberal? É muito, porque vai permitir, inclusive, a gente reduzir o custo da estrutura. Quão menos dependente o cidadão for do posto físico do INSS, mais rápido a gente vai reduzir imposto para pagar essa estrutura, que somos nós pagando imposto e um serviço mal prestado para a população de baixa renda. E aí, quando a gente fala de botar a internet como uma infraestrutura e transformam isso numa mensagem populista, não é. Isso é o caminho da prosperidade. Já existe, então não tem um centavo de despesa adicional para o Estado, nem para o pagador de imposto, porque já existe um fundo público chamado FUST, alimentado por 1% da receita das operadoras de telefonia móvel, que dá para bancar essa infraestrutura, porque está escrito lá, não preciso nem mudar a lei. Sabe qual é a finalidade desse fundo hoje? Lá atrás era universalizar o telefone fixo. E hoje é o quê? Uma delas é inclusão digital para a redução da desigualdade social. Ô Daniel, viu a Vamos gastar esse dinheiro para isso? Eu vi a turma fazendo uma comparação aí, eu vi uns ruídos na internet, que a turma tá falando, não, porque agora vão dar celular e linha de graça, é a mesma coisa do Lula, que vai dar a picanha. O que tu acha dessa comparação? O celular não é a picanha, para começar. E dois, por isso eu tenho feito esse esforço de explicar e desenhar 5 vezes, mesmo para quem não quer entender, porque a gente vai fazer um projeto que é para todos. Então, o que foi? A gente vai trazer a internet como uma infraestrutura do futuro, vai permitir não só facilitar a jornada do cidadão, colocar o futuro na palma da mão dele. Seu futuro está aqui, ó. Programa de Estado. É um programa de Estado. Não vai onerar o pagador de imposto. Vai reduzir o peso da estrutura do Estado e vai aumentar a transparência. Porque com inteligência artificial, entra no portal da transparência do Tesouro lá no site para você procurar para onde está indo o nosso dinheiro. Os 2 trilhões de reais que o governo arrecada da gente. Você não sabe. Então, vamos... Então, isso vai a serviço das 3 coisas. E aí, quando você leva isso, é a infraestrutura da ascensão social dessas pessoas para elas crescerem. Sem onerar, sem criar despesa nova e sem criar imposto. Você fala, isso é a picanha? Não, isso é o caminho da prosperidade. E a picanha ele vai comprar sozinho, com o dinheiro dele, porque ele cresceu na vida e voou sozinho. Com a gordurinha? É do jeito que gostar, eu não gosto da gordurinha. E aí, só para fechar, e da onde veio a inspiração disso, Ferri? Do aprendizado da pandemia. A pandemia, a gente fez um acordo, quando criou o auxílio emergencial, justamente para desintermediar, né? O Paulo falava isso. Não precisa passar em 10 postos para chegar o dinheiro na mão do cidadão, vai direito, né? Não pode ser que ele fazia a pirâmide invertida e era meme danado. Quando você faz o GovBR e bota 4 mil serviços na palma da mão do cidadão,
E hoje a gente se orgulha, é um legado do governo do presidente Bolsonaro, do Brasil ser o governo mais digital das Américas e o segundo do mundo. Você fala, dá para fazer? Dá, a gente entregou. Aí a pandemia fez o quê? Jogou todo mundo pro celular. Então hoje 98% dos brasileiros já tem celular. Mas a parte da baixa renda é pré-pago, então ele não tem dado. Quando a gente permitiu abrir a conta poupança social, o cara botava o CPF, fez um acordo público-privado para ele ter tráfego gratuito para baixar o aplicativo do Caixa Tem, vem cá, entra aqui, baixa o aplicativo que você vai receber o seu voucher. Sempre falava quantos eram os invisíveis, né? Um engraxate, um vendedor de ambulante, uma manicure que não é formalizada, que não está no cadastro. Naquele momento da pandemia, sem ter um posto do INSS ou da Receita ou da Caixa aberto, até hoje o servidor não voltou a trabalhar fisicamente, mais de 20 milhões de brasileiros foram bancarizados. Então o que falta agora? Inserir essas pessoas nos mercados. Como você? Qual é a vara para pescar? Está aqui. Então isso não tem nada de populista. Isso é uma arma de prosperidade e ascensão social em massa. Então vocês podem quantas vezes chamar de épica? Não, eu explico. Aí, o que veio depois disso? O Pix. Então você fez a GovBR, aí você bancarizou o cara, aí você deu o 5G, que levou a internet para os rincões, acessou, facilitou, barateou, e aí veio a agenda do presidente Bolsonaro e Roberto Campos, tenho repetido isso, porque eu estava lá na construção, ninguém me contou. Teve a cerimônia, onde o Roberto conta, né, e consolida a entrada em operação da transferência. O Pix democratizou o acesso a crédito. Então, você quer estimular o empreendedor para sair da dívida? Formaliza ele. Coloca um Pix de PJ. Dá o dado para ele se capacitar. Bota uma inteligência artificial. Como eu abro o meu negócio? Talvez ele não seja informal se ele tiver uma inteligência artificial. Isso é tão fácil. Uma declaração da economista ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, está repercutindo em todo o Brasil. O motivo? Um alerta preocupante. Se o país não enfrentar seus desafios fiscais e econômicos com urgência, os próximos anos podem ser muito difíceis. Estamos falando de uma dívida pública crescente, juros elevados, inflação que continua pressionando o bolso da população e um cenário que preocupa muitos especialistas. A grande pergunta é: estamos caminhando para uma crise ainda maior ou ainda há tempo para mudar essa trajetória? O futuro da economia brasileira será decidido pelas escolhas feitas agora, e essas decisões podem afetar o emprego, o investimento, o poder de compra e a vida de milhões de brasileiros. Mas eu quero ouvir de você. Você acredita que o Brasil conseguirá reverter esse cenário ou o pior ainda está por vir? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E atenção, se você quer receber informações que a grande mídia nem sempre explica em detalhes, com análises claras e conteúdos que realmente importam, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas participarem desse debate, mais preparados estaremos para entender o que pode acontecer com o nosso país. Conta tudo junto.